Vejamos se estamos ao vivo. Vamos lá. Vamos lá. O YouTube me disse que sim, que estamos ao vivo. Vamos ver. Muito bem, estamos ao vivíssimo. Boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais um Domingo é Freud, este quadro dominical aqui do meu canal Doni Correia, uma teia de ideias, que é conduzido por mim, claro, seu anfitrião sempre, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Além de professor, pesquisador e criador deste canal, que é um espaço transdisciplinar para que a gente discuta vários assuntos. Este quadro Domingo é Freud é um dos que mais tem rendido junto a vocês, por isso eu agradeço muito, né? O Domingo é Freud, que foi criado para falar um pouco sobre psicanálise, mas não apenas, tanto é que a gente sempre fala aqui sobre outras questões que têm, de certa forma, a ver com a psicologia, com a psicanálise, como, por exemplo, a própria filosofia, como espiritualidade, metafísica, que é o caso do que a gente vai ter por aqui hoje. Quero muito agradecer a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Claro, né? E se você está vendo este vídeo na TV 247, na condição de gravado, venha ao meu canal, inscreva-se, badale a sineta, já compartilhe também. Vamos trazer mais teiudos e teiudas para esta urdidura maravilhosa que é a minha teia de ideias. E vocês podem nos apoiar também, claro, se quiserem e puderem, mandando o seu superchat, mandando super sticker e também utilizando as nossas chaves Pix, que estão aqui embaixo. Dessa forma, a gente vai crescendo, vai fazendo o canal crescer, domando os algoritmos e assim esta teia vai ficando cada vez maior, não é? Então, se puderem e quiserem, todas as dicas estão dadas. Muito bem, meus caros e minhas caras, hoje o papo é primordialmente, né, sobre essa estética, né, a ética e a estética, né, de um movimento espiritual, metafísico, né? Vamos falar do caminho de Santiago de Compostela, que este caminho que é tão buscado, né, por turistas, claro, e também por peregrinos em geral, né, que vêm nesse caminho tão importante, uma forma de se reconectarem com a espiritualidade, com a religião, mas também de se reconectarem consigo próprio, né? Uma oportunidade de conhecer um pouco mais aí sobre si, num caminho que eu imagino que seja lindo, de fato, de percorrer. Ainda não estive lá para conhecer, mas tenho aqui hoje alguém que esteve, vai contar tudo para a gente aqui, os detalhes, né, desta caminhada que se deu aí algum tempo antes da pandemia, inclusive ele já vai falar com a gente, porque o meu convidado de hoje é escritor, ghostwriter, professor e historiador, formado em comunicação social, e com pós-graduação em argumento e roteiro para cinema e televisão, já teve vários contos publicados por revistas e jornais literários e editoras diversas, nos mais variados estilos, com destaque em prêmios literários. E também atua como produtor de rádio e roteirista, já viu atores famosos interpretando seus textos, entrevistou celebridades internacionais e trabalhou em tardes ensolaradas, colando adesivos em motos pelas ruas de São Paulo. Segundo ele, o grande desafio da vida dele. É com muito prazer que eu recebo um grande amigo aqui neste Domingo é Freud de hoje para conversar com a gente, meu querido Vitor Delerbo. Seja muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Doni. Obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre esse tema aqui, que se você deixar, eu vou falar umas 3 horas seguidas aqui, porque essa é a ideia. encantador. É deixar o convidado livre para bater um papo. Antes disso, eu quero já agradecer o pessoal que está se manifestando. Sandra Almeida, aqui, ó, nesse exato momento, estou assistindo ao filme O Pálido Olho Azul, daqui de Fortaleza, na escuta. Muito obrigado aí a Sandra, muito obrigado pela sua presença.
Temos o nosso querido Daniel Babalim mandando um salve aí. Daniel Babalim também mandou para a gente um super chat. Maravilha, muito obrigado, Baba, pela força. E, aliás, o Baba foi quem nos apresentou, né, Vitor? Então, o padrinho da relação está aí, né? E a Sandra dando boa tarde. Cláudia Vasconcelos também está dando boa tarde aqui para a gente. Maria Clara Sansara está dizendo boa tarde, que tema interessante, e com certeza, né? E o convidado também interessante para falar de um tema interessante. Minha querida Luciana Brito, minha esposa, dizendo boa tarde, Zazu. Olha aí, né? Esses apelidos internos, ansiosa pela sua história, sou fascinada pelo caminho de Santiago. Também gosto bastante dessas histórias, né? A Lilian, que também está sempre aqui com a gente, boa tarde, estarei indo para Santiago de Compostela, saindo de Tui, na fronteira entre Portugal e Espanha desta vez. Olha que maravilha, né? Já temos alguém aí que está pronta para ir fazer esse caminho maravilhoso. E Vivian Delerbo, talvez você conheça, ansiosa pelas histórias do Vitor. Um pouco. Já ouvi falar nessa moça. Pois é, tá aqui o Baba mandando um coraçãozinho. Meu querido Vitor, como eu disse, é um prazer tê-lo aqui hoje para a gente bater um papo sobre isso. Antes da gente entrar nesse papo maravilhoso que é Santiago de Compostela e o caminho e tal, fiquei muito curioso com a sua mini bio, quando você disse que a coisa mais desafiadora da sua carreira foi colar adesivos em motocicletas. Conta pra gente essa história, porque é no mínimo inusitada, né? Você tinha medo que o pessoal ia te bater ali, os motoboys e tal. Como é que é essa história de colar adesivos? Então, cara, eu fui, né, fazendo estagiário em rádio. Uma das funções que a gente tinha era fazer aquelas blitz de rua, sabe? Abordar o pessoal na rua, pedir para colar adesivo e tudo mais. Dar os E em São brindes Paulo e isso tal. é um pouco desafiador, né? Nas ruas de São Paulo, a gente parava normalmente em algum posto de gasolina, em bairros afastados e tudo mais, e ia, né, pedindo para colar adesivo. Então, quando você tinha um adesivo e uma camiseta da Lady Gaga, que inclusive o Baba já ganhou uma também, aí tudo bem, um bonezinho do Charlie Brown, aí tudo certo. Mas quando você ia colar adesivo e não tinha brinde, O pessoal aí o ficava pau cantava. chateado. Cara. Então, escrever roteiro, escrever ficção, escrever contos é tranquilo perto de colar adesivo em moto, em capacete, que é difícil também, né? Fazer o jogo ali. Então, é por isso Principalmente que eu quando digo a que é o maior pessoa desafio da está minha dentro carreira. do capacete, né? Aí é mais Exato. difícil ainda. Exatamente. Dar um tapão assim é meio perigoso. Vida de estagiário. Exato. Sempre. Vida de estagiário, muito bem. Obviamente que, bom, enfim, você contando para mim nos bastidores, você falou que você fez essa caminhada, né? Essa jornada do Caminho de Santiago em 2016, né? Então, bastante tempo aí antes da pandemia, 4 anos antes do início da pandemia. Você já estava escrevendo, você já estava publicando, porque queria que você falasse um pouco sobre, né? A gente viu aqui na sua mini bio que você também tem coisas importantes. Você já publicou por várias editoras, tem prêmio literário. Aliás, sigam, né, o Vitor lá no Instagram dele, porque lá ele vai atualizando todo mundo sobre os movimentos literários dele. Como é que é essa sua relação com a literatura, cara? Como é que é a sua literatura? Como é que você se descobriu um literato? Como é que é essa história? Entre um adesivo e outro. Bom, eu quero começar a conversa primeiro agradecendo de verdade o convite, antes de ser um fã, a gente é um amigo mesmo, né? Apresentado por um amigo em comum aí, e fiquei muito honrado mesmo pelo convite, nessa batalha artística, né? A gente troca muita ideia aí, umas ideias, aquelas cartas digitais, né? Cartas por áudio, e Sim. que às vezes a gente passa meses sem responder, mas quando responde são respostas longas, né? Então eu gosto desse tipo de conversa, né? Muito então bom. A gente compartilha aí as mazelas da vida artística. E, cara, é uma ótima pergunta, porque como que a gente se descobre artista, como a gente se descobre literato, né? Eu sempre gostei de escrever, antes de gostar de escrever, sempre gostei de ler, porque agora a gente tem um fenômeno curioso, né? Que são os escritores que não leem.
É um Ou pouco alunos de bizarro, mas cinema, de audiovisual que não vê filme, tem isso. isso, exatamente. Então, é bom falar que eu sou um escritor que gosta muito de ler. E então sempre gostei muito de ler, mas a minha primeira publicação oficial, né, fora blog, fora, né, textos para internet e tudo mais, foi depois de fazer o caminho. Cara. Olha só. Inclusive é um conto que agora está concorrendo aí, é finalista do Prêmio Alberto de Literatura desse ano, que é como melhor narrativa curta do século XXI, né, que é um prêmio, como a associação foi criada em 2017, é um prêmio para premiar contos e histórias de antes disso, né? Então estou concorrendo no final aí, no final do ano vai ter o resultado. Estou muito animado, muito feliz por estar na final, né? São Bom, centenas de contos, sei lá quantos contos aí, estar entre os 3 finalistas já é incrível, né? E então eu descobri que existia esse caminho fuçando mesmo, né? Com a democratização aí da internet, né? Com os editais chegando de maneira mais fácil para a gente e tudo mais. E foi aí que eu comecei a submeter contos para editais, para concursos literários e tudo mais, para premiações literárias também. E foi, eu acho que nesse momento que o hobby passou a ser algo a mais, né? Ainda não chamo naquela época de profissão, porque a profissão está muito ligada à verba ali que entra, né? Na nossa sociedade tem essa coisa de que para você se considerar um profissional, isso tem que necessariamente ter um retorno financeiro. Só que a gente é da literatura, né, cara? E eu sou da poesia, que é pior ainda, tá abaixo da literatura. Mais Então, difícil ainda, né? a gente sabe, né, que é como o Guimarães Rosa sempre diz, né, lá a gente tem essa citação dele, acho que tá no A Hora e Vez de Augusto Matraga, se eu não me engano, mas ele fala que sapo não pula por boniteza, né, mas por precisão. Então, Exatamente, cara, ganhando ou não exatamente. ganhando, a gente tem esse ímpeto da criação, né? É o ímpeto, é a necessidade, é a terapia, é a catarse, é tudo isso, né? Então, quando eu me descobri literato, ótima pergunta, eu não sei, na verdade, mas eu comecei a publicar depois que eu fiz o caminho, né? Publicar oficialmente, versões Bacana. impressas, e mesmo a Amazon, que tem contos meus publicados por lá e tudo mais. E aí começaram a vir os convites de diversas editoras, de jornais literários, revistas literárias, enfim. Então, Na foi verdade, tá tudo ligado aí, né? O caminho e o caminho, né? Os dois muito. caminhos se cruzando. Então, acho que a gente pode até ir para isso, né? Para a gente, então, entrar na questão fulcral aqui do nosso bate-papo. Não sem antes, claro, deixar um grande abraço aí para Maria Elisa, que também está sempre com a gente, de Florianópolis. Boa tarde aqui, Festa do Divino, tradição açoriana. Olha que bacana, né? A gente está falando de tradições aí, né? E a Rosali Lopes dando boa tarde também. Ô, Vitor, vamos lá. Caminho de Santiago, né? Como eu falei no começo, muitas vezes o Caminho de Santiago ele é visto como uma peregrinação muito importante, principalmente para a cultura católica, né? Não vou nem dizer assim necessariamente judaico-cristã, de vertente judaico-cristã, mas o católico fervoroso tem esse Caminho de Santiago, às vezes até num grau de proximidade, como é, por exemplo, uma peregrinação de um muçulmano para Meca, né? Que o muçulmano, dentro da tradição, ele precisa, se puder, claro, ir pelo menos uma vez na vida até Meca, fazer a peregrinação, ir lá no lugar onde, né, Maomé esteve, na origem da religião. E Santiago de Compostela, esse caminho de Santiago, ele é muito importante pela questão da religião. Inclusive, eu até, né, mencionei para você e menciono aqui, tem um filme do Luiz Buñuel chamado A Via Láctea, que se passa no Caminho de Santiago. Mas aí é Buñuel, né? Ele vai fazer escárnio com a igreja, ele vai distorcer os mitos aí da cristandade e tal, que é o estilão dele mesmo, né? Então, como é que começa esse desejo de você botar a mochila nas costas? Se você fez de mochilão mesmo, como é que começou essa ideia? O que te moveu a isso? O que estava em primeiro lugar, assim, quando você falou, não, agora eu vou, tá aqui, comprei a passagem, reservei, pronto, vou.
Ah, legal. Posso dar um contexto histórico do caminho? Senão, Por né, como favor, professor de por história, meus favor, por favor. alunos vão me moer na porrada na segunda-feira se eu Não, é não... verdade. Não, você tem. Inclusive, se você quiser, eu já compartilho aquele mapa que eu Legal, pode falei. pôr, pode pôr. Se É você legal. quiser, porque daí a gente já o pessoal vai vendo enquanto você vai Isso. falando aqui. Então, Não, legal. Para legal. situar mesmo, né, nossos espectadores aí sobre o caminho, como que surgiu, como, né, um pouquinho da história do caminho, para depois entrar na minha história pessoal. O caminho, teoricamente, né, qual é... Uma coisa legal das tradições orais e das lendas é que elas não são estanques, né? Então, elas são fluidas. Então, você ouve diversas versões aí. A que eu mais ouvi fazendo o caminho é justamente que Tiago Maior, né, que alguns, inclusive, alguns estudiosos, inclusive, afirmam que é irmão de Jesus, né, mas não vamos entrar nisso, que Tiago Maior, um dos discípulos de Jesus, foi incumbido ali de fazer a catequização dessa parte ali da Espanha e tudo mais, né? Logo após a morte do Jesus. Porque, né, todos os discípulos ali foram divididos, foram para tudo que é lado. Exato. São Tomé dizem que foi para a Índia, enfim. Então ele foi incumbido de ir para Tem a história para a dos Península filhos Ibérica. de Jesus, né? Desculpa só te interromper, mas tem a história de que Santa Sara Cali, né, que é muito venerada na Espanha, é uma filha de Jesus que foi resgatada por José de Arimateia e deixada ali. Assim como a linhagem do rei Arthur, que é o filho de Jesus que foi deixado lá em cima onde hoje é o Reino Unido, né, a Inglaterra. Que é interessante Exatamente. Então tem essa história. muitas vertentes da história aí, e envolve muita paixão também, né? Esses Uhum. aspectos é difícil comprovar qualquer uma dessas teorias, mas existe muito dessa desses casos que podem ter ocorrido, né? Que deixam a história ainda mais interessante, né? Teoricamente, então o Tiago seria o irmão mais velho de Jesus, né? Tá. Segundo alguns estudiosos. Mas fato é que ele foi um discípulo de Jesus ali e quando Jesus morreu, ele foi para a Península Ibérica, teoricamente, fazer essa catequização. Não teve grande sucesso, né? Não foi ali muito feliz nisso, porque era uma região totalmente dominada ali por Roma e tudo mais, né? A tradição romana ainda estava muito forte. E ele voltou para Jerusalém, para a Judéia, e ali foi morto por Quando você está Herodes Antipa. contextualizando, daqui a pouco eu ponho o mapa de novo para Beleza, você. Manda bala. legal. E ele teria sido morto a mando de Herodes Antipa, né? Teria sido decapitado, e dois discípulos de Tiago, seguindo uma ordem divina, uma ordem de um anjo, teriam levado o corpo e a cabeça de Tiago para a Espanha novamente, né? Para a Península Ibérica, porque ele teria alguma missão ali. E a história se perde nesse ponto e vai reviver ali no século VIII, século IX, que a lenda conta que dois peregrinos, dois andarilhos, seguindo uma estrela, chegaram até um túmulo, uma capelinha simples, que tinha três pessoas enterradas lá, e uma delas decapitada, né? Então, nisso, eles chamaram as autoridades ali católicas da região e foi dito que seria, então, Tiago, né, decapitado, e os dois apóstolos que levaram a seus restos mortais até aquela região ali próximo a Santiago. E é Compostela porque é o campo de estrelas, né? Então, o campo da estrela que foram esses andarilhos que seguiram a estrela para encontrar essa região. E, teoricamente, essa capela foi a primeira edificação ali que deu depois o corpo para a grande basílica ali de Santiago de Compostela, que é onde estão hoje esses restos mortais, que é a peregrinação que é feita, né? E também, aí, a partir daí, ganhou muita relevância histórica também nesse período, porque era o momento da guerra entre muçulmanos e europeus, né, e católicos. Ali. E foi uma rota muito traçada por fiéis católicos, e foi muito instigada por líderes, dizem até que pelo Carlos Magno, justamente para formar uma rota ali de católicos que seria como uma resistência ali contra as invasões muçulmanas, né? Uma rota mais vigiada, uma rota com mais pessoas. Seria importante ter, então,
um fluxo grande de pessoas para conter um pouquinho da invasão ali muçulmana que aconteceu em grande número por toda a Península Ibérica, né? Que uma guerra que só foi terminar no século XV, né? Final do século XV, 1492, né? Então, e não por acaso também, né? O Santiago, uma das alcunhas de Santiago é justamente o Matamoros, né? Porque dizem que em uma das batalhas lá, em que os católicos europeus estavam em menor número, apareceu uma imagem de Santiago galopando e tudo mais, e os católicos venceram. Não há comprovação nem que essa batalha existiu, mas é o que a lenda, né? É o que a lenda diz. E esse é um dos motivos de, né, aquela cruz com a adaga, vou até mostrar aqui para vocês, uma cruzinha com a adaga, né? A adaga vermelha, que é o símbolo de Santiago. Sim, Seria, sim. então, um santo porradeiro, né? Um santo que vai pro pau, né? Mas, né, isso tudo à parte, para mim, principalmente essa questão envolvendo atritos de religião, pois é tudo, né, é um conflito de narrativas. Para mim, o mais bonito é realmente essa questão da peregrinação, de como pessoas são levadas até lá, seja por fé, como você, nessa na sua abertura, disse brilhantemente, por fé, por espiritualidade, por metafísica, por alguma questão de conhecimento próprio, fazem esse caminho, né? E é um caminho incrível, porque te leva ali para paisagens lindas, para você conhece igrejas sensacionais, tendo fé ou não, são obras arquitetônicas góticas e barrocas e de tudo que é tempo ali, né? A maior parte são medievais. Então, e contato com muitas pessoas, enfim. Então, agora voltando à sua pergunta inicial, Boa. Eu sempre gostei dessa história, sempre gostei da questão da movimentação corporal como um símbolo do fluxo mental, espiritual e da alma, né? Isso para mim sempre foi muito real, assim. Acho que, né, não tem essa divisão entre corpo e alma. A gente é uma coisa só e acaba que quando você está movimentando seu corpo ali e, né, trazendo coisas boas ali para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para o seu olhar, para o seu experienciar, isso vai te afetar positivamente em todos os aspectos, né? Sempre tinha achado muito bonito. Inclusive, assisti um filme, muito menos, né, culto do que o do Buñuel, mas Em Busca de um Caminho, com o Martin Sheen, né, o pai do Charlie Sheen e tudo mais. E ele é bem mais comercial e tudo mais, mas conta a história de um escritor que foi fazer o caminho, acabou morrendo ali no caminho, e o pai dele, que é super cético e tudo mais, vai até lá, que é o Martin Sheen, né, no filme, e pega as cinzas do filho e faz o caminho jogando as cinzas do filho ao longo da cidade. Bonito. Então, é bem bonito, assim, porque também é baseado numa história real, assim, né? Então, já tinha lido sobre, já tinha me encantado com a história e tudo mais, né? E com as paisagens, claro. E em 2014, eu tive um acidente e rompi 3 tendões do pé. E, assim, bom, resumindo uma história longa ali do momento, eu corri o risco de não voltar a andar, né? Ficar manco ali do pé, ter uma parte, né? Ficar sem o movimento mesmo, por conta porque teve erro médico, eu não operei no momento que eu deveria ter operado. Então, foi um grande processo chato, Muito chato, muito dolorido, longo, até que eu conseguisse voltar a andar, né? E nesses meses e meses de dúvida, né, se eu ia conseguir voltar a andar ou não, é a hora que a gente dá o valor quando perde, muitas vezes, né? Ou quase perde. Então, naquele momento que eu fiquei em dúvida se eu ia voltar a andar mesmo, foi a hora que eu falei, pô, é uma coisa que eu quero muito fazer e tudo mais, e sempre, né? Também por questões monetárias e de tempo, nunca fiz, falei, mas se eu tiver oportunidade, né, eu me comprometo aqui, a promessa mesmo de tendo oportunidade e voltando a caminhar e tudo mais, voltando a ter esse dom do andar, eu quero ir, né? E 2 anos depois disso, peguei um dinheiro de uma rescisão no trabalho, falei, a hora é agora. Tava sem emprego, uma rescisão ali boa, ainda morava com meus pais, ou seja, né, é mais tranquilo.
e falei, bom, se não for agora, não é mais. Então, fui, e esse foi eu digo para todo mundo que o início do caminho foi esse, não foi quando eu comecei a caminhar na Rota Jacobea, foi o momento do acidente, porque... Foi o momento do acidente. Claro, é que não deixa de ser também isso que você está trazendo é algo que tem a ver com a própria redenção mesmo, né? Quer dizer, é simbólico isso, né? Você tendo ali a possibilidade de perder o movimento do caminhar, né? Enfim, no movimento normal do caminhar, você escolhe, então, ter de novo essa possibilidade, né, de ter a mobilidade ali num caminho que tem tudo a ver com essa busca, né, por si, por algo maior e tal. E aí, como é que foi? Pegou, foi, chegou lá, como é que essa jornada? Conta pra gente assim, eu quero saber tudo, assim. Então eu já vou falar para você. Conta tudo. Chegou lá, né? Comprou o seu pacote, chegou lá, você foi então da Espanha para, desculpa, da França para a Espanha, né? Isso, a gente faz o contrário, né? Exatamente. Só para deixar claro que assim foi realmente esse caminho de redenção e tudo mais, mas também foi, acho que, um momento de sair um pouco da minha própria ignorância, porque eu estava nessa, né? Pô, e se eu não voltar a andar, não sei o que, não sei o que lá. Quantas pessoas que não andam, né? E fazem o caminho? Quantas pessoas não andam e vivem sua vida muito bem, né? Porque e eu aprendi isso lá. Foi um momento ali que foi de colocar em perspectiva mesmo. Por quê? Porque eu cheguei lá e, em determinado momento ali, já né, fazendo um avanço temporal do caminho, no dia mais difícil, assim, um dos dias mais difíceis, né, que é o momento de maior altitude ali do caminho, eu vi a cavalo um homem sem pernas. O cara, do joelho para baixo, ele não tinha as pernas, né? Então, ali também foi um momento de olhar para mim mesmo e falar que limitação a minha, né? De pensar que, nossa, se eu perder o movimento do pé... Pô, tem tantas dificuldades maiores ali, e eu me colocando essa barreira gigante, poderia até ter feito caminho como aquele senhor estava fazendo, um senhor mais velho. Troquei uma ideia com ele e tudo mais, contei isso para ele, inclusive, contei quase como pedindo desculpa, sabe? Ele deu risada. Fica tranquila, né? A gente... Ele olhou para você e falou, bobinho, sabe de nada. sabe de nada. Então, até, né, deixando claro aqui, né, para todo mundo, para os espectadores, porque é isso, às vezes a gente, né, não vê, acha que alguma barreira vai ser um obstáculo intransponível, e não é, né? Sim. Enfim, cara, cheguei lá, agora voltando, né, para o caminho em si. Cheguei, eu fui para Madrid, e de Madrid eu peguei um trem até Pamplona, e de Pamplona peguei um ônibus até Saint-Jean-Pied-de-Port, que é uma cidade ali pequenininha, uma vilazinha mesmo, né, na divisa entre a França e a Espanha. E eu queria fazer esse caminho porque dizem que é o caminho mais tradicional, tá aqui, o caminho mais antigo. Né, isso, agora sim, o mapinha vai vir bem. Vocês devem estar vendo minha setinha aqui, isso, ó. Saint-Jean-Pied-de-Port. Né? Então, você começou a sua jornada aí. É uma vilazinha super pequena, assim, super aconchegante, medieval também, né? Aquelas ruas de paralelepípedo. Estreitinhas, né? Estreitinho, tudo. E a cidade, assim, é muito movimento de peregrino, né? Porque muita gente começa ali o caminho. Tem muitos caminhos, né? Como uma pessoa comentou aqui no chat, inclusive, que vai fazer a rota portuguesa, se eu não me engano, é a rota primitiva, né? Ou tem esse nome, se eu não me engano. Tem caminho que vem de outras partes da Europa, tem um caminho do norte ali, que pega Bilbao, que pega... tá dando para ver aqui também. Eu peguei essa foto porque me pareceu a mais didática, assim, porque oferece uma série de alternativas de caminho, né? Exato. E eu não sabia que tinha essa variedade de caminhos. Eu achei que era uma rota única, né? Não, eu fiz essa justamente porque dizem que é a mais legal para começar, porque é a rota mais clássica, que é uma rota que, teoricamente, já voltando para o contexto histórico, já era utilizado por mercadores romanos, porque eles iam até Finisterra, né? Que é o extremo ali, ó, a gente pode ver ali no extremo da Espanha, né? Extremo ocidental da Espanha,
que naquela época, por muito tempo, era como se fosse o fim do mundo, né? Terra ali, né? Ó, Terra, fiz terra, fim da Terra. Isso. Isso. Então, Entendi. era uma rota já utilizada por mercadores e tudo mais, tanto que, mesmo sendo depois de Santiago, de Compostela, esse caminho até Finisterra também é oficialmente parte do caminho, por isso que ele está aí, inclusive, né? Tá. Enfim, então eu quis começar por esse caminho e também para cruzar os Pirineus ali, porque é uma cordilheira espetacular, né? E linda de se ver. É claro que no dia que eu fui estava totalmente neblina, não vi um palmo na minha frente, mas então foi isso. Eu cheguei lá e é muito legal para quem está pretendendo fazer o caminho, também tem isso em mente, né? Tem esse plano, porque tem um centro de peregrinos lá que eles são muito solícitos, né? São todos voluntários trabalhando ali. E para falar a verdade, cara, eu não pesquisei basicamente nada sobre o caminho. Eu quis chegar como um curioso que ia descobrindo tudo ao longo do caminho. Então eu cheguei no centro de peregrino, ela perguntou se eu sabia alguma coisa, eu falei, ó, ignorante total, pode dizer o que você quiser. E aí ela me deu eu trouxe aqui para vocês o Boa, boa, passaporte boa. peregrino, tá? Que é muito importante, porque ao longo do caminho você vai andando, isso, você vai fazendo a caminhada e tudo mais, e conforme você vai parando nos albergues, eles carimbam sua estadia e tudo mais, e isso no começo do caminho é tranquilo, mas no fim do caminho, como vira muito comercial, né? Porque tem gente que vai nos últimos 3 dias, faz 3 dias de caminho para falar que fez o caminho, né? Nada contra, cada um tem isso tem também. tempo, né? Mas aí eles dão preferência para quem está vindo, né? Quantos carimbos você já tem, quanto tempo, você para no restaurante, eles carimbam para comprovar que você não está de carro, de repente, enfim. Então, isso é muito importante para o peregrino. Outra coisa muito legal que eles me deram lá foi esse mapinha de altitudes, né? Um cronograma aqui de 34 dias de caminhada, quais altitudes você vai chegar, né? Isso é muito legal também para você entender até, às vezes, o efeito ali tá faltando ar em alguns momentos e tudo mais, né? E também uma lista aqui de albergues mesmo, né? Uma lista gigantesca de albergues e tudo mais, que é muito importante, porque quando você está andando, muitas vezes, né? Eu fui sem internet total, assim, nem tinha chip, nem tinha nada. Mas muita gente, né, vai fazer o caminho. Você foi sozinho. Sozinho de tudo, sozinho de tudo. Foi realmente. Cara e foi para se internar mesmo lá, sem internet, sozinho, foi para ter o seu momento ali. Sem saber onde eu ia ficar, sem saber nada, assim, basicamente nada. E meus pais adoraram, né? Imagina. Eu imagino. Tinha momentos que eu passava assim, sei lá, 7 dias sem dar notícia, 5, 7 dias sem dar notícia. Meu Deus porque do céu. Você depende também, né, de internet, de restaurante, de albergue, Sim. E não necessariamente tem. Tem momentos do caminho que não tem mesmo, assim. Pelo menos eu não parei nesses lugares, né? Cada um tem um caminho, né? E, enfim, então, ter esse mapa dos albergues é muito bom porque ele também já indica os albergues comunitários, né? Os albergues públicos, que são gratuitos, né? E para a gente que é brasileiro, que gastando em euros lá, ajuda bastante os albergues gratuitos, porque eles dizem que eles aceitam donativos, né? Então você dá uma doação para ajudar a manter ali o albergue, né? O material de limpeza e tudo mais. Também todo mundo que trabalha em albergue, né? Nos comunitários são voluntários. Normalmente são peregrinos que já fizeram o caminho, vão lá, trabalham uma semana limpando banheiro, limpando o albergue, fazendo a cama, enfim, são pessoas maravilhosas também, é muito legal isso. E são bacanas esses albergues comunitários, assim, são lugares... tranquilaços, assim, tranquilo. Claro que, assim, vários deles não têm água quente, né? Claro. Alguns deles têm aquela questão de, por racionamento de água, você tem que colocar uma moedinha para sair água por 1 minuto e aí para de sair água depois, tá? Tem isso. Né? É um problema que você não encontra em albergues privativos. Mas eu parei em albergues privativos, parei em albergues públicos, acampei à noite para dormir nem em barraca, porque eu não levei barraca, mas dormi ao relento mesmo. Debaixo do céu de estrelas, que deve ser lindo, né?
Maravilhoso, maravilhoso, cara. Eu achei incrível, assim. Muita gente dizia, ó, toma cuidado, que a rota hoje em dia já não é mais tão segura quanto antigamente, né? Tem ladrões, mas eu não vi e nem ouvi falar, assim, enquanto eu fazia o caminho, né? Porque você cria uma comunidade ali. Então, naqueles dias, né, que eu passei lá, eu nem ouvi falar de nenhum caso de assalto, nem nada do tipo, né? E isso que uma noite eu dormi em Burgos, eu dormi na praça mesmo. E Burgos é uma cidade grande, né? Então, aí realmente eu acho que foi um risco maior. Mas, enfim, então foi esse centro peregrino já foi o start, assim, a hora que você entende que você vai começar o caminho, né? Porque, claro, o momento que eles me deram a vieira, que é o símbolo da sorte, né? De amarrar no mochilão mesmo, tudo mais, Que para lindo. você ser ali protegido, né? Sim. Então, foi ali começou mesmo, né? Caiu a ficha, né? Obviamente não dormia à noite, porque você já fica hospedado ali num albergue também, comunitário, tudo mais, não dormia à noite, de ansiedade e tudo mais, e era um albergue já meio na montanha e tudo mais, então a neblina entrava no albergue, assim, você já Nossa. respirava aquele, né? Mesmo Aquele ar sendo gelado, né? exato, mesmo sendo verão, né? Um verãozão, julho, né, que eu fui, ali nessa região, né, nos pés do Pirineus ali, pô, a noite é muito frio, é geladaço. Sim. Então, você respira já a fumaça de ar assim, então eu falei, cara, onde foi que eu me meti aqui? É complexo. Mas aí, eu imagino que a essa altura você também já tinha entrado em contato com outras pessoas ali que também estavam chegando, e que, né, você já vai criando, como você falou, né, essa E, comunidade que provavelmente você deve ter seguido e devem ter seguido com você ao longo do caminho aí, né? isso mesmo. Ó, a Lilian fez um comentário interessante ali, ó, sobre a vieira, inclusive, já pegando o gancho. A vieira é o símbolo da fecundidade. Era usada antigamente para beber água e também se alimentar ao longo do caminho. Perfeito, Lilian. Exatamente. Então você parava numa fonte, né? Pegava a água como se fosse uma cuia, né? Para beber e pegava jabuticaba, frutinhas ali para se alimentar. Enfim, é isso mesmo, Lilian. Muito bom. E, enfim, é muito interessante isso, Doni, porque você percebe que muitas pessoas estão em caminhos diferentes, né? Não só simbolicamente, né? Caminhos diferentes que você, inclusive fisicamente, porque eu conheci duas pessoas, por exemplo, um alemão e um japonês, um alemão, um senhor de idade, ele falou que ele era piloto de caça Nossa. e do exército alemão, então eu falei, é melhor eu nem perguntar muita coisa para esse cara. E um japonês, um jovem ali, que eles estavam vindo de Le Puy, uma cidade na França. Então eles já estavam andando há muitos dias, assim. Então eles já estavam, né, bronzeados, já estavam com a panturrilha grossa e tudo mais. E ao mesmo tempo tinha, né, outras pessoas como eu que estavam chegando naquele momento. Então eles falaram, vem com a gente, não anda sozinho não. Principalmente porque esse primeiro dia agora, né, a travessia dos Pirineus é o mais perigoso, né? É onde tem mais casos de pessoas perdidas, é onde tem mais Nossa. casos, inclusive, de mortes súbitas, né? Porque é um momento do caminho muito, muito pesado, assim. Ele exige. Ele exige muito. Você sai, quer ver? Aqui, você sai de 200 metros de altitude para 1.400 metros de altitude em um dia. Nossa, A então o ar caminhar. começa a faltar fácil. Começa a faltar, exato. E outra, né? Para muita gente é o primeiro dia. Então, o primeiro dia já é É o o batismo de mais fogo complexo. já, né? Exatamente. Então, eles falaram, anda com a gente. E foi o meu primeiro erro, porque Porque os caras já começou, estavam eles habituados, estavam no né? ritmo. Exato. Então, eu tentei acompanhá-los ali nos primeiros quilômetros. Cara, eu acho que com 3 quilômetros eu estava morto já. Assim. Eu já estava acabado mesmo. Porque eles estavam no ritmo, né? Eles estavam no ritmo e aí, né? Os caras tentando dar uma segurada no passo para que eu acompanhasse também, o que acaba atrapalhando eles também, Não, em né? que pese o fato de que você estava com o pé em recuperação também, né? Quer dizer, imagino que o Então, processo de voltar a ter um movimento próximo da normalidade também, até chegar nesse ponto, o pé ainda está meio sequelado, né?
Não, então, na verdade, o caminho eu fiz em 2016, né? Eram 2 anos depois. Eu achei que o meu pé estava bom, assim, né? Porque o médico disse que estava curado. Ele só não sabia que eu ia andar 880 quilômetros, né? Entendi. Então, depois de uma semana, o pé virou uma bola, enfim. Depois tem esse aspecto ainda. Mas no começo, o pé em si estava segurando. O que estava pegando mesmo era o fôlego. E outro erro muito comum, né, de peregrino de primeira viagem, o meu mochilão tinha 12 quilos, cara. Isso é surreal, assim, não existe, né? Então eu tava com uma mala ali, pô, levando livro, levando um monte de coisa inútil, né? É o exercício E isso de desprendimento, além de tudo, né? completamente, exatamente isso, porque é o momento que o seu mundo é a sua mochila. E a mochila é uma extensão do corpo. Então, você só carrega o necessário e o extremo necessário. Assim. Então, eu comecei a doar. No primeiro albergue que eu parei, eu já doei tanta coisa que minha mochila passou a ter 5 quilos. Você vê que eu estava levando coisa que eu não precisava. Né? Eu fiquei com 2 shorts, uma calça, 2 camisetas e um jogo de meias ali. Basicamente foi isso, assim, no geral. Né? Uhum. Então, esse primeiro dia, né? Tentando fazer o ritmo que eu não estava acostumado, levando muito peso nas costas. E, claro, o primeiro dia ali, uma neblina absurda. Eu não levei um mosquitão assim pro meu cantil, esse cantil, inclusive. Sim. Você põe um mosquitão para prender na mochila. Eu tinha posto numa redinha. Eu subi uma colina. Quando eu estava lá em cima na colina, ele rolou. Caiu e rolou para baixo. Puta. E basicamente, assim, sem água não tem caminho, né? Então você teve que voltar para pegar. Eu desci. E assim, falar a verdade, eu não sei se foi psicológico, mas fazer o caminho ali, mesmo que tenham sido alguns metros, né? Ao contrário, deu até uma vertigem, assim. Parece Nossa, que você porque daí não você tá... encheu de novo o pulmão de ar, você ficou até meio grog. Exatamente. E eu digo até no aspecto meio espiritual da parada. Ele está andando ao contrário, está indo para todos os peregrinos olham para você assim, falando que esse cara tá perdido, né? Uma senhora falou para mim, ó, é para lá, cara. Enfim, então foi um momento tenso, assim, esse primeiro dia. E fora isso, né, ao longo do caminho, você vai... tem setas, né? Tem setinhas amarelas no chão, tem bandeiras em árvores para dizer onde, né, o caminho que você deve seguir. Só que tava tanta neblina, uma chuva, aquela chuva densa, então, né, e eu também com a visão já meio turva, assim, ao longo do caminho, né, depois de andar, acho que a hora que eu estava no 9º quilômetro, eu já estava completamente baqueado, né. Eu perdi. Ainda tinha mais 870 pela frente, né? Basicamente, esse primeiro dia dizem que é 27 quilômetros, cara. Nossa. No meu marcadorzinho lá de relógio deu 34. Eu não sei qual foi a diferença, não sei qual que é o certo. É que você voltou, né, para pegar a garrafa. Talvez. Mas, enfim, teoricamente são 27 quilômetros ali no 9º quilômetro que tinha, né? É o último momento que tem um cafezinho, assim, um restaurantezinho antes de você entrar mesmo no meio da natureza selvagem ali da cordilheira, que aí você tá por você, né? Então eu parei ali naquele 9º quilômetro e falei, cara, pô, vamos ver o que vai dar, né? Mas então tinha mais 18 quilômetros aí, né? Enfim, e além de tudo isso, eu perdi em algum momento que eu nem sei qual foi, eu perdi uma virada ali, bom, não sei o que eu fiz, que a hora que eu vi eu tava numa descida muito íngreme, assim, tava totalmente encharcado o caminho, eu tava dando passo, eu tava com o cajado, né, o stick sim. Ali para inclusive ainda bem você tá na foto que a gente usou na thumb, você tá usando o cajadinho ali. Eu ia até te perguntar, porque agora você esclarecendo, porque para mim era uma coisa meio plana, assim, né, com o mesmo nível e tal. Pelo jeito não, aventura, né, a adrenalina bate também, né? Então, cara,
No Centro Peregrino, a moça, a voluntária, tinha falado para mim, ela falou, amanhã tá previsão de chuva, tempo encoberto o tempo inteiro. Ela falou, se você tivesse um clima, né, livre, aberto, e se você tivesse com mais gente, eu ia falar para você ficar bem tranquilo. Mas sozinho e com um clima fechado, ela falou, toma muito cuidado. E ela fez mostrou num mapinha, ela fez, se você não quebrar a direita em determinado ponto aqui, você vai chegar, mas vai ser um caminho muito mais árduo, muito mais perigoso. Eu imagino que eu tenha feito esse caminho, porque era realmente uma montanha muito íngreme e totalmente molhada ali, lisa, né, de lama com pedra escorregadia. Então, naquele momento, eu fui andando a 2 por hora ali, colocando o cajado como se fosse uma bengalinha para descer, né? Nesse momento, eu lembro que eu lembro de ouvir um helicóptero, porque tem os números de emergência, né? E depois, quando eu cheguei no albergue, disseram que uma pessoa se acidentou nesse dia, uma pessoa que também perdeu esse caminho, não sei o que aconteceu com ela depois, porque, né, você perde ali. Perde o contato. Então ela foi resgatada ali de helicóptero, mas esse primeiro dia, sempre me pergunto qual o dia mais difícil. Para mim foi o primeiro, sem dúvida alguma, né? Com 12 quilos nas costas e sem o físico ideal ainda, sem conhecimento de nada, totalmente sozinho. Esse dia foi levemente assustador, assim. Mas também foi, na hora que você chega no albergue, na hora que eu cheguei ali em Roncesvalles, né? Já é uma cidade espanhola, né? Você já cruza, já saí da França para a Espanha. Foi um momento ali acho que um dos momentos mais felizes da minha vida, de saber que eu ia ter um teto, e um albergue hiper simples assim também, mas só de ter um teto ali sobre a sua cabeça, você conseguir, né, dormir uma noite ali, foi maravilhoso, um sentimento indescritível, assim, e para preparar mesmo para o resto do caminho. Exato, com certeza. Inclusive, já vou deixando aqui também registrada a presença da minha querida mãezinha, Zuleika Manprim. Hoje ela não foi a primeira a chegar, devia estar meio dormindo ali, mas vai ser a última a sair, como eu sempre digo, né? E temos o Renan Sanches Arte aqui também. Salve, salve, nobres correligionários, estamos aqui, né? Óbvio, Vitor, que a gente não tem como fazer assim uma live para você dar o detalhe dia a dia, até porque também a memória é uma coisa que trai a gente, né? E para não ficar uma coisa exaustiva sobre isso, porque é um assunto imenso, mas assim, com o passar dos dias, você foi sentindo que você foi meio que entrando naquela vibração, você começou a enxergar assim coisas que, por exemplo, Freud, né, para trazer aqui a questão da psicanálise no nosso Domingo é Freud, aquilo que a gente chama na psicanálise de infamiliar, ou seja, é algo que você acha estranho, mas que ao mesmo tempo você tem um sentimento de conexão ou de conhecer aquilo de alguma forma. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai começando a se sentir parte daquilo, assim, vai passando aqueles pequenos medos do começo, ao ponto de você chegar, olhar para algo que no começo te desesperou ali e falar assim, não, isso aqui é mais uma disso aqui, vamos embora, então, porque foram 33 dias, você falou, né? Isso, então, 33 dias. Mês na caminhada. Como é que é esse processo de quando você já não se enxerga mais como um novato e fala, não, estou no meio do negócio já, entendeu? Então agora vamos que vamos, estou aqui já. É muito interessante. Tem uma frase muito famosa no caminho, que eu aprendi lá também, e muito real, que a Lilian está falando das bolhas, olha lá. Eu vou separar um tempinho para falar só delas mesmo, porque é absurdo. É absurdo. Mas essa frase é perfeita, assim, e diz que a primeira semana do caminho afeta o corpo, a segunda semana afeta a mente, e a partir da terceira semana, o que te afeta é a alma, né? Olha que interessante. E, cara, para mim foi perfeito, assim, é uma definição muito, muito acurada, porque a primeira semana você tá com tanta dor nova, você tá com tanta informação nova, você tá tão preocupado onde você vai comer, onde você vai parar, como que você vai sobreviver, que você não se deixa sentir muita coisa, assim. Quando você sente algumas coisas, pelo menos o meu caminho, né? Cada um tem o seu caminho, novamente. Claro.
Mas o meu caminho, quando eu sentia alguma coisa nesses primeiros dias, assim, era a maior parte era receio, medo, né, incertezas e dúvidas nessa primeira semana, assim, 5 primeiros dias, porque é dor para tudo que é lado, é cansaço, enfim, está muito fora do seu ambiente, né? Mas chega num determinado ponto, cara, que o corpo pede. Você acorda ali 5 da manhã e 10 minutos que você leva ele para comer uma fruta, para, né, arrumar a mochila, colocar, né, porque para secar as coisas, normalmente eu lavava, né, chegava nos albergues, lavava minha roupa e no dia seguinte eu pendurava, né, eu tinha levado uns pregadores, pendurava na própria mala para secar, né? Então, Sim. preparar o meu próprio varalzinho e tal. Isso já dava uma ansiedade de, pô, quero andar, quero andar, quero andar, quero andar. Então, chega esse momento. Assim, a dor não deixa de te acompanhar por um segundo. Mas aí você já está viciado na endorfina, então agora Exatamente, exatamente. Então, nossa, então para de doer. Para mim, não parou. As bolhas, como a Lilian falou, as juntas mesmo, né? Pô, então, uma média de 30 quilômetros por dia, 27 quilômetros por dia de caminhada, né? Então, é muito tempo, né? E então a dor é uma companhia constante, o que é também uma lição, né? Eu estudo muito também o budismo, né? Falando da espiritualidade e tudo mais. Não é sobre evitar a dor, né? Mas é sobre transcendê-la. Exatamente, como aceitá-la, como entender que ela faz parte da nossa vida e seguir com ela, né? Não como uma inimiga, mas como uma visita ali que vai ficar e vai embora e vai voltar, enfim. Então, é um processo, sim, é um processo que acontece e é uma pena. Quando eu falei, né, de pessoas que vão e fazem 3 dias de caminho, 4 dias, eu acho uma pena esse aspecto para essas pessoas, porque perdem, né? É uma partezinha do processo, uma parte muito curta ali. Claro que cada um tem suas limitações de tempo, de dinheiro, enfim, qualquer limitação que possa haver. Mas é um processo que acaba não se, né, concretizando ao todo ali. Né? Sim, e eu vi muita sim. gente também ao longo do caminho, por exemplo, no momento ali entre Burgos e León, que é acho que são 150 quilômetros, se não me engano, uma quilometragem considerável, assim, sem muitas paisagens diferentes, que é um planaltão, assim, é uma região meio semiárida, assim, um momento meio difícil também. Aquele dia, nesse Imagina, momento... tempo seco, talvez, né? Sim, exato. Tem, acho, 2, 3 dias ali que você passa uns 20 quilômetros sem sombra, sem Meu árvore, Deus do céu. sem edificação. Então é um momento duro. Teve um dia lá que eu tava 41 graus, cara. Eu tava a água no cantil tava quase borbulhando. Então eu bebi água, era pior, assim. Eu acho que eu dei uma desidratada ali e tava... Você estava tendo alucinação. Você contando, eu penso, eu começo a refletir se, como todo bom taurino, né? Taurino que sou, taurino. Somos. Pois é, né? Você é taurino também, você é taurino de maio, né? Isso. Então, a diferença do taurino de maio para o taurino de abril é que assim, o taurino de abril, que é o meu caso, ele quer dominar o mundo, mas que não precisa acordar cedo, nem sair da cama para fazer isso. Então, quando você me conta essas coisas, eu já começo a pensar assim, cara, será que eu encarava uma dessas? Mas no fundo eu encarava, eu tô curiosíssimo, você contando todas essas dores e essas delícias, né, desse contato inusitado, é fascinante, né, cara? Cara, esse dia é uma coisa, eu tô, né, entrando já no tema de literatura, porque depois que eu fiz o caminho, eu falei, preciso escrever um livro sobre isso, porque... É isso que eu ia te perguntar, nesse processo, como é que tá a cabeça do escritor aí nesse processo todo, né? Sim, tem tantas informações, tem tantas inspirações ali que você pode seguir qualquer tipo de caminho, né? Até, perdão, Criativo, do né? trocadilho. Então, eu conheci uma moça lá que estava no caminho, uma belga, que estava lendo um livro sobre o caminho, que era um livro de romance, porque uma moça, uma peregrina, conhece um cara, enfim, eles têm
um caso ali, enfim, é uma história de romance. Um Tem esse romance em busca de... esquemático, tal, começo, meio, fim. Isso, exatamente. Vai seguindo ali a Uma evolução do mensagem relacionamento. bonitinha no Isso, final e tal. exato. Já esse Em Busca de um Caminho que eu citei, por exemplo, é um luto, um processo de luto, né? Uhum. O Buñuel que você falou já é mais Alegórico, surrealista, né? surreal, é. Então, quando eu fiz o caminho, na época, eu tinha 20 e poucos anos, eu estava pensando, né? E eu acho que até por isso que não deu certo escrevê-lo logo depois que eu cheguei e nos anos posteriores, eu estava pensando mais numa história, numa narrativa esquematizada, numa narrativa mais estruturadinha e tudo mais. E agora que eu peguei de novo essa história para escrever, que está fluindo muito melhor, é justamente sem essa esquematização, porque o caminho é o caminho, né? É a jornada que importa ali. Pode parecer uma frase clichê e padrão, mas quando você está no caminho, a chegada é sensacional porque é a chegada, mas as experiências que você vive ali ao longo da caminhada é o que importa. E agora que eu estou conseguindo transmitir isso para o papel, né? Ou seja, você abandonou a ideia de ganhar dinheiro com literatura a partir dessa história para tocar a alma de quem vai ler de fato. É para isso, né? Eu acho que se for para ganhar dinheiro, eu ganho na escrita atuando como ghostwriter, né? Sim. Trabalhando com as histórias dos outros, e aí sim, aí eu trabalho puramente ali pensando em mercado mesmo, pensando em técnicas de retenção de leitura e tudo mais. Né, essa minha escrita particular é muito mais no aspecto aspiracional, no aspecto paixão. E então, isso que veio, e é muito legal, né? Porque você vê que o caminho não termina, né? Porque você vai Pois é. ressignificando diversas partes do caminho ali que você tem uma leitura no momento e anos depois você volta para aquele episódio e tem uma leitura distinta, uma leitura diferente, né? Sem dúvida. Então, agora que eu estou conseguindo voltar e escrever uma coisa muito mais verdadeira para mim mesmo, e agora está fluindo mais. Então, convido Que todos bacana. vocês aí a acompanharem realmente as redes sociais e tudo mais, para ver esse processo, para ver se estão Não, eu estou aqui curiosíssimo, o mas eu ia te tema, né? perguntar, apesar de você ter se desfeito de, sei lá, 8 quilos de mala logo no primeiro dia, nos primeiros dias para poder, que você entendeu que, né, você precisava aliviar seu próprio peso das coisas ali para poder seguir caminhando, você foi fazendo algum tipo, aquela coisa de escritor, né? Vai viajar, tem sempre um caderninho guardado onde você vai anotando coisas que só fazem sentido para você, para depois. Você foi fazendo esse exercício de cristalizar ali anotações, ideias, enfim, né? Sei lá, sentar e desenhar uma paisagem que você está vendo. Tinha isso de você tirar um tempo para você ficar ali, o Vitor com o Vitor escritor, batendo um papo ali à beira do caminho, para citar Roberto Bastante. Carlos, aí o rei. Total. Não, muito, porque é isso, né? Para gente que escreve, né? É um artigo essencial, né? O Sim, bloquinho o de notas de uma caderninho caneta. com Isso. alguma coisa que escreva. Exatamente. Você taca fora uma bermuda, mas não taca fora o caderninho, né? Não, jamais. Então, Que então como era, e até é legal que eu já vou puxar para como eram normalmente meus dias, né? legal. Durante o caminho. Porque eu acordava normalmente, né? Umas 5 da manhã, 4:30, 5 da manhã, porque para tentar terminar a jornada do dia o quanto antes, né? Porque o sol castigava demais ali, demais mesmo, né? Em julho, que é quando eu fiz o caminho. Então, era muito tempo no sol E um isso sol que cansa. no verão na Europa, me corrija se eu estiver errado, entre França e Espanha, não sei se é assim também, mas 5 horas da manhã o sol já estava trincando, né? Exatamente, É. exatamente. E vai se pôr umas 10 da E vai se noite, pôr né? 10 da noite, exato. Isso, exato. Ou seja, o pior momento para você estar na rua, né, na estrada, era 3, 4 da tarde, não é o meio-dia, né? Só a Que é pino a era hora um que está pouquinho para depois. concentrado. Então eu fazia isso, eu saía umas 5 da manhã, que já era, né, dia, muitas vezes, e
e caminhava ali umas 3, 4 horas até tomar um café da manhã, né, um desjejum ali. Na verdade, já tinha feito o desjejum, depois um café da manhã mesmo, né, uma coisinha mais rápida. E aí caminhava mais umas 4 horas para comer uma coisinha também, né, não pesada. E terminava ali mais umas 2 horinhas, que já eram as 2 horinhas da língua para fora, para completar e parar mesmo no albergue, né? E os albergues têm, a maioria deles, não só os albergues, como muitos restaurantes ali ao longo do caminho, tem restaurantes que tem um menu peregrino. Olha. Você mostra o seu passaporte peregrino, né? Você mostra que você é um peregrino de verdade, para não pagar só mais barato, né? Para se aproveitar. E aí eram menus assim, às vezes você encontrava, cheguei a encontrar 7 euros em menu, cara, entrada, Prato principal, sobremesa, prato cafezinho. principal, salada e sobremesa, e aquele vinho de garrafa na mesa, né? Uau! O vinho de mesa ali, sem marca, sem nada, principalmente na região de La Rioja, que é a região dos vinhos lá da Espanha. Não Lá é era vinho chapinha, lógico, né? Era não era muito chapinha, um não. vinho de mesa, né? Decente. Gostoso demais, cara. E, inclusive, teve um dia que eu cheguei no albergue e falei, pô, tá um calor, eu acho que eu vou querer uma cerveja. Que a velha falou, não, a É senhora, vinho. aqui não se bebe cerveja, você está em La Rioja, você vai beber vinho. E trouxe vinho, não importa o que eu pedi. Puta, mas vinho derruba mais rápido também, né? E Cara, com derruba, calor mas depois... ainda. Isso. Mas eu bebia só depois de terminar o caminho mesmo. Quer dizer, Ah, tirando um sim. dia, já vou falar desse dia, mas eu bebia depois de terminar o caminho, já eram umas 3 da tarde, e Uhum. tomava um porre mesmo para fazer a siesta, né? Claro, sem dúvida. Comia muito ali, comia porque você precisa, né? A energia, para repor a energia. Uhum. Bebia, cara, chegou no momento da jornada que eu tava bebendo 2 garrafas de vinho sozinho, tranquilamente, também já tava, né? Foi quando Tudo, você quase. né? Foi quando você quase chegou em Lisboa, na verdade, ao invés de chegar em Santiago, né? Você perdeu no meio do Errou, caminho. exato. Exatamente, cara. Então, e aí tomava aquele porre e fazia a siesta. A hora que eu acordava da siesta era que eu ia, né, escrever. Eu sentava ali, normalmente tinha, né, um jardinzinho no albergue ou uma vista para... Você estava sempre no meio da natureza, né? Tirando Burgos, León, essas grandes cidades, você está sempre no meio da natureza. Então, ou ia, né, andava mais 500 metros. O que é 500 metros para quem está andando? É. 800, né, quilômetros. Então, ia para o meio do mato lá, sentava em algum lugar e escrevia. Desenhar não, porque eu ia... seria uma afronta contra a paisagem, né? Porque eu ia desenhar um Contra os boneco de palito no pintores e máximo. desenhistas, e, enfim, né, os grandes mestres aí da arte. Eu digo a mesma Exatamente. coisa, né? Não consigo. Estudei estética e história da arte, não sei fazer o círculo usando um copo, né? Um compasso. É uma coisa assim, é uma incompetência nesse nível. Exatamente. Então, e aí era a hora que eu escrevia poemas, né? Escrevia anotações, recordações, trechos mesmo para não esquecer, para citar depois. E aí tinha o jantar, né? E esse era o momento também de interagir, né? Você Claro. conhecia ali as pessoas ao seu redor. E é muito engraçado, porque você vai sozinho, beleza, mas dependendo do ritmo que você segue, você passa a encontrar as mesmas pessoas nos albergues, né? Sim, sim, sim. Eu imagino. Então, você cria uma comunidade ali, claro, às vezes uma pessoa vai andar 3 quilômetros a mais e vai para outro albergue, outras vezes você anda 5 quilômetros a mais e para em outro, mas no geral é meio que vira o seu bloco ali, né? A sua Sim. galera, a sua turma ali, sem muitas alterações ao longo do caminho, e é muito legal, porque às vezes você passa 15 dias sem ver alguém e Depois reencontra essa pessoa. reencontra. Olha Exata, só. É meio que um ecossistema próprio ali, né, cara? Exatamente. E muito engraçado, cara, porque eu acho que depois de uns 12 dias de caminho, eu reencontrei aquele japonês que, né, no primeiro dia, Lá no primeiro estava num dia. ritmo muito mais à frente do meu. Uns 10, 11 dias depois, eu encontrei ele no albergue. Ele falou, cara, você tá aqui? Eu vou agora ser um peregrino mesmo, né? Porque eu já tava Olha também, só. né? Todo o náufrago, né? Sim. E então aí ele falou, pô, agora sim, né? Pô, tirou o escritório do corpo aí. Ah, tirou o escritório Então, do corpo, que muito ótimo, gostoso. cara. Então é o momento de você trocar ideia, e aí você janta junto com a galera.
É surreal, porque cada cidade tem uma especificidade, cada albergue tem uma especificidade, tem albergueiros muito, cara, maravilhosos, assim. Teve uma frase que me marcou muito, porque você começa a encontrar muito idiota ao longo do caminho também, muita gente imbecil, assim, não é só um caminho de iluminação. Não é iluminado o tempo inteiro. Isso, não é a galera iluminada e zen, não. Você encontra muita gente, assim, eu usei um termo pejorativo aqui, idiota, mas tem gente que também cometeu delitos mesmo, assim. Eu conheci, por exemplo, um policial tcheco que ele matou um colega de profissão e ele cumpriu pena depois que ele matou o colega, e eu não sei quanto tempo e tal, conversei com ele, né, no albergue, tava só eu e ele, inclusive, no albergue aquela noite, foi bem tranquilo, e aí ele falou que no dia seguinte que ele saiu da prisão, ele começou o caminho em Praga. Meu Deus, ele saiu andando de Praga. De Praga, para Compostela. Para se redimir, ele falou. Então, e ele falava disso, e assim, eu não perguntei nada. Ele chegou para mim com o olhão vidradão, assim, e já falando sobre esse tema, porque você vê que é algo que ele não conseguiu dormir à noite, por exemplo. Ele estava de fato perturbado, procurando muito, ali uma redenção do espírito. Cara, é um caminho. Isso que é essa redenção muito bonita também, né? Então, mas voltando ao tema anterior, esse cara, né, tava ali expurgando os seus pecados. Mas conheci, né, um imbecil lá que foi folgado com todo mundo no caminho e tal. E o albergueiro, um senhor, assim, acho que era em Navarro, se não me engano, na cidade. E o albergueiro viu ele meio que destratando todo mundo, assim, né? Dando um cara bem folgado, assim. E todo mundo meio, né? Não vai. Eu já dei no meio dele também. A gente já teve uma rusga ali e tal. Aí ele saiu, aí o albergueiro chegou em mim e falou: cara, você não precisa responder esse tipo de pessoa. Falei, como assim? Não vou responder? O cara tá aqui destratando todo mundo. Falou que, né? Porque tinha um canadense. Ele falou: por que você não vai jogar hóquei, sai do caminho, o caminho é para latino, sabe? Um negócio meio assim, um negócio meio besta desse. Aí tinha uma senhora mais velha, ela falou, o caminho é para jovem, o cara falou. E aí eu falei, não entendeu onde ele estava, né? Então, aí eu falei um negócio com ele, ele falou, por que você não cuida do seu sotaque antes de vir se dirigir a mim? Sotaque de merda aí, não sei o quê. Enfim, a gente, né, teve um atrito forte embate ali, uma discussão, E o albergueiro veio, um senhorzinho, bem. Ele já era senhorzinho e a mãe dele estava com ele no albergue, assim, como voluntária. Claro, uma senhorazinha, né, ali cuidando da comida e tal, uma coisa bem. Aí ele pôs a mão no meu ombro, assim, ele falou: cara, você não precisa responder esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas quer justamente a resposta, eles querem embate. Ele vive de embate. Eu sei que você, né, quer que se defender os outros aí, mas você só alimentou mais esse senso bélico dele, né? Você meio que deu ali o combustível para ele continuar sendo um nada, né? Exatamente. E aí o albergueiro falou, olha, eu ouvi ele falando que essa é a terceira vez que ele faz o caminho, né? Não aprendeu nada. Normalmente, essas pessoas realmente fazem o caminho muitas vezes porque elas vêm aqui procurar por elas mesmas no lugar errado, que é no caminho. Olha. Elas não olham para dentro. Aí eu só, né? Mais um grande ensinamento ali para anotar. Exatamente. Falei, poxa, era Alberto o nome do albergue. Falei, pô, seu Alberto, perfeito. Sem... Toda razão. Tá certo. Que completamente coberto de razão. E então esse tipo de ensinamento, esse tipo de experiência acontece muitas vezes por dia, sabe? Por isso que precisa mesmo pôr num livro, pôr numa memória
material ali. Uma coisa mais perene, né? Para compartilhar, exatamente. A Lilian está perguntando aqui, ó. Você assistiu à Missa dos Peregrinos? Viu o Sim, Botafumeiro em ação? Momento sim. emocionante. Conta para É a gente, isso que que a gente está chegando ao final aqui, gente, porque assim, o papo, quando é bom, ele avua, né? Mas dá tempo ainda de você contar mais algumas coisas para a gente. Quer falar um pouco sobre legal. essa questão da Lilian aqui? A missa dos peregrinos, realmente, é quando você chega, né, na Basílica ali, e eu tive a sorte de ver o Botafumeiro em ação, porque não é todo dia. O Botafumeiro é como se fosse um grande incenso, assim, um incenso gigantesco que tem na Basílica, que, assim, para você ter uma ideia, acho que precisa de umas 4 pessoas para empurrar esse incensário ali, que é o Botafumeiro, e ele vai um pêndulo gigantesco, assim, a Basílica já é, né, Ele dá aquela dantesca. ungida na Basílica inteira, de ponta a ponta. Exatamente, e eu tive a sorte de ter essa experiência, assim, Que lindo. então é incrível, é lindo, lindo demais, né? E até Imagina. agora, já aproveitando a deixa da escrita, a literatura, né, que a gente está citando sempre, não sei se todo mundo sabe, acho que é algo curioso que merece ser mencionado, o dia 25 de julho, né, em que é comemorado o Dia do Escritor, é o Dia de Santiago de Compostela. Olha que beleza. Isso Isso não eu não é, sabia. não é uma coincidência, né? E nas sextas-feiras que funciona o Botafumeiro. A A Lilian Lília falou. está completando aqui, exato. Então, segundo, né, as histórias, o Tiago foi na verdade o idealizador ou o escritor de um dos primeiros capítulos da Bíblia. E por Sim, isso, tem o Evangelho de Tiago, que é um evangelho e apócrifo, né? Que é um evangelho que não faz parte da Bíblia, conforme a gente conhece, mas está lá dentro do contexto dos evangelhos apócrifos, que são mais legais que os originais. Não que os originais não sejam muito bons, mas os exato, ótimo. apócrifos, os que ficaram de fora, normalmente os extras são mais interessantes, né? Então, o Exatamente. que é óbvio. Então é o Tá dia do lá. escritor também, assim, então, e eu tive a sorte também, né? Pô, por isso que eu falo para as pessoas quando me perguntam qual a melhor época para fazer o caminho, eu digo sempre julho. Você pega o Julho. calor, é sofrido e tudo mais, mas primeiro que se do dia 6 ou dia 14 você passar por Pamplona, você vai pegar La Fiesta de San Martín, que foi eternizada aí, tornada mais popularizada pelo Hemingway no livro o Sol Também Se Levanta, né? Exato. Que ele passa por lá, depois vai para São Sebastião, enfim. Então é uma festa, é um carnaval. Basicamente é um carnaval, é uma festa em homenagem a São Martim, que as ruas ficam completamente lotadas. Todo mundo ganha. Eu ganhei, né? Na verdade as pessoas compram, mas eu era peregrino lá, então ganhei o lenço vermelho, Lindo. né? Porque tem aquele evento do encierro, que as pessoas correm dos touros e tudo mais ali, que depois vai ter a tourada, enfim. Sem entrar no aspecto, né, moral disso, que eu não gosto, mas enfim, é um momento que tem isso também. E então é uma festa completa, que tem o chupinaço lá. E eu passei justamente no dia 6 de julho, que é o primeiro dia da festa. Então o chupinaço é um foguete que dá início à festa. Eu tive a sorte de vê-lo também. E então, pô, eu saí completamente embriagado ali. Eu não paguei €1 e eu tava trançando as pernas. E no fim do dia tem uma queima de fogos espetacular. Todo mundo dorme na praça mesmo, não tem problema nenhum. É um momento incrível. E ainda por cima, né, voltando ao mês de julho, então tem a fiesta de São Martim em Pamplona. E também você acaba pegando o dia de Santiago no caminho, né? Porque Sim. é dia 25 de julho. Então, o dia 25 eu estava em León, que é uma cidade grande também, para os padrões do caminho ali. E, nossa, tem festividades o dia inteiro. Leão e Navarra, né? Quer dizer, é o Isso, nome da região de onde se originou exatamente. Portugal, cara, né? Quer dizer, então tem Exatamente isso, essa cara. relação com a nossa cultura, né? Aqui, com a nossa Exato. Constituição.
Eu queria dizer ao senhor, o meu querido Walter Carvalho aqui, que agora você já sabe que não precisava ficar preocupado durante o trajeto, porque ele estava bebendo muito e comendo muito bem nessas festas. Walter e Nádia aqui, ó, pai e mãe, relembrando essa jornada, a preocupação durante o trajeto, mas o orgulho com a conclusão. Este canal gosta de pais e mães corujas, então muito obrigado pela sua participação. Participando, e inclusive meu pai, quando eu voltei do caminho, ele tinha feito uma surpresa, ele tinha feito uma tatuagem em homenagem a esse meu caminho, acontecimento. E agora ele está planejando ir com a sua mãe, agora você vai ficar em casa. Bom, agora você é um homem casado, você tem sua própria casa para zelar, mas agora tem que dar força para os dois irem lá fazer a caminhada deles também. Não, eu falo, tem que ir mesmo. Todo mundo que olha aí, eu já querendo botar coisa na cabeça da família. Vamos 4 agora, dá um... vixe, perfeito. Todo mundo fala, mas eu não sou muito velho. Cara, eu conheci uma senhora chinesa. Sul-coreana era um outro que merece ser mencionado também. Uma senhora chinesa que, de presente de 80 anos do marido, o marido deu o caminho para ela. Olha só, 80 anos. Então, claro, ela despachava a mala antes, né? Ela não ia com um mochilão. Ela contratou um serviço de táxi lá que tem mesmo, de despachar a mala, né? Então ela falou, eu vou andar 10 quilômetros hoje. Então despachava a mala para o hotel que ela ia ficar, né? Ela não ficava em albergue, assim, ela ficava em hotéis mais tranquilos. E andava os 10 quilômetros sem mochila, né? Só com uma mochilinha menorzinha, um cantil. E fez o caminho, assim. Ela fez menos dias também, né? Não fez 30 e tantos, mas fez, né? Foi uma lição, assim, né? E, né? Eu sei como a gente está se encerrando, mas alguns que merecem ser comentados aqui, personagens, um sul-coreano que eu conhecia, ele era um peregrino profissional. O cara ele tinha uma fazenda na Coreia do Sul e ele vivia na fazenda e plantava os elementos da subsistência dele e vendia os excedentes o suficiente para poder ir fazer caminhos todo ano. Que maravilha! E ele andava descalço. E ele fazia o caminho 2 vezes. Todo o caminho. Ele falou, não, a primeira vez que você faz o caminho, você está muito encantado com as paisagens, é tudo novo. Então eu faço o caminho, termino o caminho, eu pego um ônibus para o começo do caminho e faço de novo. Descalço. Esse tem toque, né? Tem que fazer 2 vezes o caminho. Mas que maravilha, né? Quer dizer, você acaba conhecendo diversas formas dessas pessoas se relacionarem com essa experiência, né? Que eles escolheram ter ali. E aí, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, já estão até pedindo para a gente cantar aqui. O Daniel Babalinho, antes de terminar, mandem uma palhinha para a gente do Bota Mais Perfume nesse nosso amor. E a Luciana Brito já juntando com o coro. Eu não vou cometer essa imprudência aqui com o meu convidado, porque isso é uma coisa que, né, vai... Mas se vocês ficaram curiosos aí para saber do que se trata, coloca aí Marcelo de Nóbrega e Bota Mais Perfume no Google, que aí vocês vão saber o que é. Porque o Vitor, além de tudo, é um escavador da cultura e ele provou para mim que eu não estava ficando louco quando eu disse que Marcelo de Nóbrega, pai do filho, na verdade, né, do Carlos Alberto de Nóbrega, tinha gravado uma música, né, bastante popularesca e tal, e que eu nunca tinha encontrado isso na internet, então eu achava que era uma alucinação. Ele falou, não, eu conheço, eu lembro. E aí, né, ficou como mais uma piada interna dos nossos encontros. E cantamos juntos. A gente só não canta aqui para, de repente, né, vai que precisa pagar uns royalties aí. Vai derrubar a live e tal. É complexo, né? Por favor que a gente vai fazer, né? Mas, deixa aí, inclusive, né? Quem tiver na live conhecer, quem tiver acompanhando pela TV, né? A gravação também. Isso, deixa o comentário aí para provar que, né? Porque só 2 pessoas que também existe, né? Que não é uma alucinação, né? Nossa. Cara, eu queria perguntar uma coisa para você para a gente encerrar aqui, né? Já ficou bem claro aqui toda essa transformação pela qual você passou e tal. Como é que é o dia que você chega, assim? Como é que é o último dia, aquele que você chegou no objetivo que era fazer a caminhada de ponta a ponta? Onde ela termina? Como é que foi? Você chorou muito? Como é que é? Como é que se deu?
Cara, é muito curioso isso, porque, assim, como é uma piada que meu pai faz, eu choro até em filme pornô, assim, cara. Sou chorão pra caramba. Cara, comercial de margarina, já se tocou a música triste, já tá Já escorrendo a tá lágrima. chorando. Exato. Então indo, né, ao longo do caminho eu pensava isso, falava, pô, na hora que eu chegar lá, cara, eu acho que eu vou me debulhar em lágrimas, eu vou cair aqui, eu vou, né, me ajoelhar, vou nada. No momento que eu cheguei, foi a sensação ali de dever cumprido e tudo mais, mas foi uma sensação quase de perda, pra te falar a verdade. Um luto, né? Porque você Luto. estabeleceu uma relação ali com aquilo tudo, né? Exatamente. Foi É. porque é o que eu falei, né? O caminho é tão rico, né? A jornada é tão rica, tão incrível, tão densa, tão tensa, é tão hiperbólica em todos os aspectos, que na hora que eu cheguei, cara, pô, óbvio, a Basílica é espetacular, é linda e tudo mais, mas eu cheguei, ela tá em reforma, uma torre inteira tava, né, entornada ali por grades, por biombos, e, onde que é a entrada? Começa aquela coisa meio burocrática, onde acha a entrada? Aí você vai para a entrada, tem uma fila gigante para entrar, você fica na fila, parado, aí você vai ver, né, vai no mausoléu ali, vai ver os restos mortais e tudo mais, também, vai lá, acelera, encosta e sai. Então é uma coisa que é lotado, né? E você, quando você se torna um peregrino ali, pelo menos eu, né, ao longo do caminho, eu evitava pessoas, eu evitava aglomerações, eu gostava da solitude, sabe? Eu gostava da natureza. Então, quando eu chegava em cidades como Burgos, assim, eu me sentia. Você se sente quase que um pária, sabe? Porque você tá ali com a sua mochila, você tá sujo de barro até a coxa, você tá, né, a barba gigante, totalmente queimado de sol, e de repente você tá ali, pessoas passando de terno e gravata do seu lado. Você não se sente confortável. As Eu não me pessoas sentia vivendo confortável. a vida da cidade ali, né? Isso, aí, carro, ou seja, eu passei mais de um mês sem entrar no carro, sem entrar no ônibus, enfim. Quando eu fui pegar o ônibus, né, para Porto, eu senti enjoo, inclusive, porque eu fiquei muito tempo sem entrar num carro. Então, na hora que eu cheguei na Basílica, eu sentei ali na praça e eu me senti um pouco perdido, na verdade. Eu me senti mais do que, né, claro, nossa, consegui, terminei, não sei o que, e agora? Né? Quando a gente termina a dissertação de mestrado, tese de doutorado, é assim também. Você acha que você vai Exatamente. comemorar e tal, mas não, você fala, puta, e agora, cara? Acabou. Exatamente. E aí A no dia depressão seguinte, pós-parto. o dia seguinte foi pior ainda, porque é o dia que você acorda, né? E você já, sua mente, seu corpo, sua alma, tá tudo condicionado a andar 30 quilômetros, né? Você Sim. acorda e fala, e agora? Né? Não, falava, ok, eu cheguei no laço, né? Por conta do pé, que inchou, que ficou. Então eu usei todos os dias que eu tinha até o dia de pegar meu voo, né? Então, o dia seguinte mas eu tinha que ir à noite para estação, não sei o quê. Então, durante o dia eu ainda estava tranquilo. Então, eu fiz o quê? Eu fiquei andando na cidade em círculo ali, né? Em Santiago mesmo, para, né, o corpo entender um pouquinho, né? Eu devo ter andado, o quê? 5 quilômetros ali, mas pelo menos, né? Botar o corpo em movimento, porque é uma sensação de luto mesmo. Você fica perdido assim Imagino. falta, né? Então eu não chorei, mas o que a Lilian falou, na hora da missa, aí sim dá um. Agora de novo, né? Na hora do Botafumeiro, aí sim volta. Eu acho que muito por conta desse signo, né? Desse ritualístico, dessa questão simbólica e tudo mais, e o cheiro, e você vê muita gente chorando mesmo, né? Eu não tava, mas você vê gente muito emocionada, muita gente entrando de joelho, né? Na igreja. E assim, a igreja é gigante, então a pessoa anda a igreja inteira de joelho, gente levando foto de parente, né? Gente levando caixinha. Uma coisa que eu não mencionei, ao longo do caminho você vê muitos e muitos, a Lilian certamente se emocionou com isso também, muitos e muitos memoriais de pessoas que morreram, que se perderam, que sumiram. E isso, principalmente nos Pirineus, né? Uma coisa absurda. Então, a hora que você põe em perspectiva, assim, né? Na hora do ritualístico, ali sim, ó, aí eu caí ali. Aí eu você desaba, aí você cai a ficha, né?
mas na hora que eu cheguei na igreja, eu falei, legal, é isso? Pois é. Por isso que você vai ter que fazer de novo a caminhada, né? Eu imagino, já deve estar pensando aí numa próxima vez, né? Meu querido Vitor Delerbe, eu ficaria aqui conversando com você mais umas 3 horas a respeito disso, né? Mas eu queria que você, então, né, para a gente fechar o nosso papo aqui, fizesse o seu jabá, falasse um pouco aí do que você está aprontando na literatura, como é que as pessoas te encontram, quando que a gente pode ter aí uma perspectiva do lançamento desse trabalho inspirado nessa experiência, né? Fala um pouco aí para a gente. Então, o espaço é seu. Obrigado, Doni. Novamente agradecendo muito por, né, esse espaço para falar desse assunto que acho que deu para perceber que eu gosto um pouco de falar sobre isso. Também ficaria o dia inteiro falando aqui. É muito gostoso relembrar tudo isso, né? Reviver, é uma maneira de reviver tudo isso. Enfim, em relação à literatura e tudo mais, esse ano realmente eu estou terminando minha pesquisa, como você mencionou aí, pesquisa, monografia e tudo mais, então tá absurdamente pesado. Eu sou professor também em 2 escolas, então já pega também. E sou ghostwriter, como eu falei, como eu mencionei. Estou trabalhando em 2 projetos de livros que não são meus, né? Porque pagar contas ainda é necessário, por enquanto. Então, nesse momento eu tenho publicado só contos mesmo, né? Contos diversos, convites de editoras, inclusive editoras que quiserem chamar para publicação de contos, ensaios, enfim, né? Sou historiador, tudo mais, pode chamar, que eu gosto muito de participar, e isso eu consigo me comprometer, e é muito gostoso. Mas me sigam lá para acompanhar essas novidades, @VitorDelerbo no Instagram. E bom, Vitor Vou Delerbo, deixar você o vai me link achar aqui aí. embaixo, vou Boa, botar o boa. link aqui assim que acabar a nossa live. Diga lá. Isso, muito obrigado. E participando de premiações literárias, como eu mencionei, e tudo, e gosto muito de compartilhar, né? Pessoas que leem, contos meus antigos já e vêm conversar comigo, eu fico muito feliz, muito realizado mesmo, porque é o que você falou, né, cara? A gente não entra nessa esperando um retorno financeiro. Se esperar, você vai se decepcionar. Mas É o uma retorno. sina. Karma. Exatamente. Mas o retorno de trocas, vivências e momentos é espetacular. E esse aqui é um Não tem desses preço. momentos. Pois É é. maravilhoso. Para mim foi E sensacional também. não, muito gostoso mesmo. E em relação ao livro, cara, eu vou ano que vem mergulhar de cabeça nesse livro. É o projeto, Boa. né? A gente sempre fala que o projeto da vida é o próximo. Então, no momento, é o É. projeto da vida, assim, porque é muito carinho, né, por essa história. E assim, se eu conseguir tocar qualquer pessoa que seja 1/10 do que eu fui tocado ao longo do caminho, valeu, vai valer esses anos de espera, o tempo de escrita, o esforço de pesquisa e tudo mais, né? Porque é maravilhoso, é lindo, é encantador. Recomendo a todos que puderem, se conseguirem fazer, façam, porque é transcendental, sim, é transformador, e para cada pessoa de um jeito, né? E Com são certeza. experiências únicas, né? Eu poderia falar dia a dia do que eu fiz e cada albergue que eu parei, que não seria e a pessoa podia seguir o meu roteiro, ia ser completamente diferente, né, o caminho dessa pessoa. Sim. E queria, né, terminar essa fala aqui com uma frase que também me marcou muito, que eu descobri no caminho, que é uma música, na verdade, e que é entoada em vários albergues, enfim. A gente até entrou numa roda lá, que eles estavam tocando um instrumento que eu nem conhecia, e estava cantando essa frase como um mantra, em espanhol mesmo, que é caminante no hay camino, hacia el camino a caminar. Olha que E é lindo, hein? isso. Eu acho que a vida é isso. Essa é a metáfora da vida. A gente não tem um caminho, a gente faz o caminho Enquanto ao caminho. caminha, ao caminhar. Muito bem, essa é a hora que a gente frustra, né, a beleza do trabalho e fala, então venham vocês para a Delerbo Tour conhecer os novos pacotes para Santiago de Compostela. Estou brincando, lógico. Meu querido, muito obrigado por essa presença tão, né, enriquecedora aqui nesta teia de ideias. O Walter está falando aqui, Doni Vitor, parabéns pela live. A Maria Clara está dizendo obrigado, Doni Corrêa, por essa necessária teia de ideias. E eu vou pedir novamente para vocês que se estão assistindo a esta live retransmitida pela TV 247, venham ao meu canal,
Curtam, compartilhem, se inscrevam, vamos trazer mais teiudos e teiudas para esse espaço, vamos domar o algoritmo para que a gente faça desta teia de ideias um espaço como esse, sempre muito aberto a discussões transdisciplinares, porque é de transdisciplinaridade que a nossa vida, né, e as lives aqui no canal são feitas. Tá bom, gente? Muito obrigado, nos vemos durante a semana com as próximas lives. Obrigado ao meu querido Vitor pela disponibilidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Doni.